Olá, vamos estudar juntos mais uma lição, mas antes eu gostaria de agradecer a você por estar participando aqui da lição cada semana comigo. Tenho recebido muitas mensagens carinhosas que realmente me deixam muito feliz e com a certeza, de que apesar de ser um simples vídeo semanalmente, digo simples na questão tecnológica, é uma câmera de celular que eu uso, não é nada, não é nenhuma câmera de alta resolução que leva uma imagem perfeita, que leva um áudio perfeito para você, mas apesar disso eu tenho tido a certeza que o Espírito Santo tem trabalhado comigo nesse projeto, né? Eu poderia simplesmente esperar grandes recursos, uma câmera melhor para poder levar uma imagem melhor, mas Cristo, Deus, quando Ele nos chama para essa missão, Ele nos chama a usar os recursos que estão à nossa disposição nessa missão. E o Espírito Santo ele trabalha junto, fazendo o papel dele. Então, não espere obter grandes recursos para realizar grandes obras, grandes projetos. Simplesmente se coloque à disposição para a missão. Se coloque à disposição e o Espírito Santo ele irá te conduzir nessa missão e te ajudará a utilizar os recursos que você tem à disposição hoje. Não precisa ficar esperando grandes coisas. Mas grandes coisas podem ser feitas com o pouco que temos hoje. Porque o trabalho não é nosso, é de Deus. É de Deus. Então, já fica aqui um primeiro apelo de hoje, Um primeiro apelo. Se coloque à disposição. O grande recurso que nós precisamos, na verdade, para cumprir a nossa parte, o nosso papel nessa missão de levar a mensagem da breve volta de Cristo Jesus, o único recurso que precisamos é a vida. Se estamos vivos, nós temos o recurso essencial para trabalhar nessa missão tão importante. Então aproveite que você está vivo. Esse é o recurso essencial. Você tem o recurso primordial para cumprir a sua parte nessa missão. Então aproveite a vida, aproveite que você está vivo e se enganje nessa missão de levar a mensagem da breve volta de Jesus para as pessoas. Então, depois desse primeiro apelo, vamos à lição. O título da lição dessa semana é Compartilhando a História de Jesus. O verso para memorizar está lá em 1 João, capítulo 5, verso 13, e diz o seguinte: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. As pessoas elas podem discutir sobre a nossa teologia, sobre aquilo que acreditamos, as nossas doutrinas, podem até questionar a nossa compreensão das Escrituras, mas algo que dificilmente alguém questiona é o testemunho pessoal. É o testemunho pessoal. E o que é testemunhar? O que é testemunhar? Testemunhar é compartilhar. É compartilhar o que conhecemos sobre Cristo Jesus. Testemunhar é permitir que os outros conheçam a transformação que Deus fez em nossa vida. A transformação que Cristo faz em nossa vida é permitir que os outros conheçam o significado, o que Cristo significa para cada um de nós. A lição dessa semana aborda sobre a questão do testemunho. É bem comum na lição da Escola Sabatina, nas últimas lições, trazerem alguns conceitos que já foram discutidos anteriormente nas primeiras lições, para nós relembrarmos, para nós fixarmos melhor, trazendo alguns conceitos a mais, e para ir logo em seguida aí fazer então o fechamento na lição número 13. Então essa semana a gente vai abordar algumas questões que já foram discutidas anteriormente, mas com um acréscimo, com algo mais. E a questão do testemunho, do testemunhar, perceba que testemunhar pode ser algo muito trabalhoso
na nossa vida se nós meramente enxergarmos o testemunho pessoal como um dever ou uma obrigação religiosa. Se nós enxergarmos como meramente uma obrigação religiosa, vai se tornar um fardo, algo pesado. O testemunho só é algo bom, algo leve, algo que realmente se torna deleitoso na nossa vida, se nós o fizermos de maneira natural, em resposta ao amor que nos alcançou, ao amor de Cristo que nos alcançou, em resposta ao sacrifício que Cristo fez por nós. Ele tem que acontecer naturalmente, o testemunho. Um exemplo, quando nós estamos apaixonados por alguém, é bem comum querermos falar para as pessoas. Queremos contar para as pessoas sobre essa pessoa que estamos apaixonados, né? E com Cristo é a mesma coisa. Veja que no Novo Testamento, os crentes compartilhavam de forma espontânea esse Jesus que eles amavam. A igreja ela cresceu de forma exponencial. Lá, a partir da igreja primitiva, ela foi crescendo de forma exponencial e rápida, porque os novos conversos, eles compartilhavam, testemunhavam de forma espontânea. Eles eram convertidos e já queriam sair contando para todo mundo. E isso fez com que a igreja se expandisse tão rapidamente. Tão rapidamente. E então é isso, né? O testemunhar não pode ser um requisito legalista, mas tem que ser uma resposta sincera do coração ao sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Né? Tem que ser então algo aí natural e de fato vai ser algo leve e prazeroso na nossa vida. Na lição dessa semana, nós temos aqui Paulo nos mostrando, lá no livro de Efésios, capítulo 2, como que são as pessoas, né? Como éramos ou como somos antes de nos entregarmos a Cristo Jesus, antes de conhecer a Jesus, e como somos depois. Efésios capítulo 2, deixa aberto no capítulo 2, que vamos ler alguns versículos desse capítulo. Aqui no verso 1 ao 3, diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo aqui mostrando a condição humana, fazendo aquilo que a gente quer fazer quando estamos longe de Cristo, atendendo os desejos da carne, sendo os filhos da ira. Algumas traduções trazem merecedores da ira, significando que, de fato, quando estamos longe de Cristo, somos merecedores da ira de Deus, porque fazemos aquilo que a nossa carne manda nós fazermos. Em Jeremias nós temos um acréscimo sobre essa condição humana quando estamos longe de Cristo. Lá em Jeremias capítulo 17, verso 9, quando ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração enganando o homem que está longe de Cristo o tempo inteiro. Isaías também fala, lá no capítulo 64, verso 6, sobre a nossa justiça ser como trapo de imundícia. E aqui a razão pela qual nossa justiça é um trapo de imundícia é justamente porque é uma justiça que vem de um coração poluído pelo pecado. Então perceba a condição humana quando estamos longe de Cristo. A condição da humanidade que está afastada de Cristo. Essa é a condição. Essa é a condição, uma justiça que é comparada a um trapo de imundícia. O coração do homem enganando o homem o tempo inteiro, fazendo com que os desejos da carne sejam ali concretizados e estando então merecedores da ira de Deus. Essa é a condição da humanidade, uma condição degradada.
Mas na sequência do capítulo 2 de Efésios, no verso 4 em diante, nós vemos o seguinte, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja, é de graça. É de graça. Para que nós realmente para que nós nos tornemos, né, pessoas diferentes a partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus. Isso tudo é de graça, é pela graça de Deus. E essa graça, ela está à disposição de todos. Essa graça, ela está à disposição de todos. Essa salvação, ela é pela graça apenas. Essa graça que nos liberta da condenação da escravidão e do domínio do pecado. Nada que nós fizermos nos tornará merecedores dessa graça. Nada. Absolutamente nada. Aquilo que fazemos é uma resposta por receber essa graça que vem de Deus. Agora, quando nós conhecemos a condição da humanidade, a humanidade que está afastada de Deus, afastada de Cristo, e entendemos que a graça ela pode alcançar a todos, nós precisamos compartilhar para mudar essa realidade, a realidade dessa humanidade pecaminosa, para que todos tenham acesso a essa graça. Não podemos guardar para nós, de maneira alguma podemos guardar para nós. Perceba aqui, até em Efésios mesmo ainda, no verso 13 e 14, diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio. Veja, essa parede da separação que estava no meio. Os judeus naquela época, eles tinham de fato, né, como diz aqui, eles não permitiam, né, que pessoas de outras nações entrassem no templo judaico, e havia literalmente uma barreira de pedra de 1,5 metro de altura, com 13 grandes lajes de pedra escritas em grego e latim, alertando os gentios ou os estrangeiros que, se passassem além do recinto externo do templo, estariam arriscando a vida. Havia uma barreira física de fato que impedia os gentios ou os estrangeiros de adentrarem no interior do templo. Não podiam, não tinham acesso, somente os judeus podiam entrar, porque eles acreditavam que só eles, a graça, né, estava apenas disponível a eles, a mais ninguém. Só que aqui Jesus, então, ele mostra que essa barreira de separação, ela é derribada, ela é derrubada, mostrando que essa graça, ela está disponível para todos. Então, se nós nos sentimos privilegiados por receber essa graça todos os dias na nossa vida, nós temos que compartilhar, porque ela é para todos. E essa mesma transformação que acontece na nossa vida, nós devemos desejar que aconteça também na vida das outras pessoas. Dando sequência, nós vamos aqui também tratar, né, de algumas transformações que ocorreram nessa época ali do Novo Testamento. E a primeira delas é justamente em 2 discípulos de Cristo Jesus, Tiago e João. Eles eram conhecidos como filhos do trovão. Filhos do trovão. E eles tiveram a sua vida transformados pela graça de Cristo. Perceba que ninguém é chamado de filho do trovão por sua paciência ou por sua suavidade ao lidar com as questões. Negativo. Eles eram pessoas que facilmente se irritavam, facilmente eles ficavam ali impacientes, eram também extremamente competitivos.
né? Mas o amor de Cristo os transformou. E no final, Tiago, ele se tornou um mártir, né? Tiago foi um mártir. E João viveu aí até os 90 anos de idade e até o final da sua vida. João, ele estava compartilhando o amor de Cristo. O amor de Cristo que mudou completamente a sua vida. É como que a transformação ela é algo impressionante. Impressionante. Né? Duas pessoas aqui reconhecidas por serem filhos do trovão têm realmente a sua vida transformada de uma forma miraculosa. E são realmente exemplos para nós hoje. Um outro exemplo que temos, já tratamos dessa pessoa em algumas lições atrás, é do endemoniado. Aqui a lição até trouxe para a gente, né, que Mateus, ele trata o endemoniado, na verdade ele trata ele como se fosse como duas pessoas, né? Eram duas pessoas que estavam endemoniadas, né? E Marcos, ele dá ênfase a apenas uma, mas aqui não importa muito isso, porque o foco de fato é na transformação miraculosa que ocorreu. Na transformação miraculosa que ocorreu. Imagine o poder do testemunho desse endemoniado ao justamente compartilhar o que Cristo havia feito na sua vida. As pessoas, lembram, né? As pessoas, elas tinham medo desse endemoniado, tinham medo, não queriam chegar perto, né? De fato, ele tinha uma aparência ali demoníaca que realmente assustava e dava medo naquela população. E teve a vida transformada por Cristo Jesus. Né? E lembra que ele foi o primeiro missionário. Foi o primeiro missionário, porque ele quis seguir com os discípulos de Cristo, né? Seguia Cristo juntamente com seus discípulos, mas Cristo disse o quê? Não, a sua missão é aqui. A sua missão é aqui. Compartilhe a transformação que você recebeu. Compartilhe, seja uma testemunha pessoal. Né? E aquela região então ali foi de fato muito impactada pelo testemunho pessoal dessa pessoa. Então veja como poderoso é, né? Vidas transformadas são o testemunho mais poderoso. O testemunho mais poderoso que existe é ver a transformação das pessoas, é ver pessoas realmente tendo a sua vida completamente modificadas pelo amor de Cristo. E esse amor, como nós dissemos aqui no início, o amor que alcança a todos nós. Por isso precisamos compartilhar, precisamos ser testemunhas, né? Todos nós temos a nossa vida transformada de alguma maneira e temos um testemunho para dar. Todos nós temos. A lição aqui de quarta-feira trata sobre a questão de se nós não tivermos a certeza pessoal da salvação em Jesus, não será possível compartilhá-la. A gente não pode oferecer a alguém algo que nós não temos. Então, se nós não temos a certeza dessa salvação em Cristo Jesus, nós não temos o que compartilhar. Né? E a pergunta que fica então é: você tem essa convicção da salvação em Cristo Jesus? Você tem essa certeza dessa salvação em Cristo Jesus, que pela fé todos nós podemos ser salvos? Eu costumo dizer que as ações, elas falam mais do que palavras, né? E se nós acreditamos de fato na salvação em Cristo Jesus, nós precisamos viver como pessoas, como cristãos que realmente acreditam nisso, né? Será que a nossa vida, o nosso dia a dia condiz com alguém que realmente acredita que Cristo Jesus em breve voltará para nos buscar? Nós precisamos ter essa convicção. Nossa vida precisa condizer, né, com essa crença. Com essa crença de que de fato Jesus Cristo em breve estará voltando para nos levar para o céu. E vale a pena testemunhar sobre Cristo. Vale a pena. A nossa missão é essa. A nossa missão é justamente essa. Mas primeiro, como já falamos aqui outras vezes, primeiro nós precisamos ter essa convicção. Primeiro precisamos estar respaldados na palavra, para naturalmente fluir através da nossa vida
esse testemunho pessoal. Deus possa te abençoar. Deus possa realmente colocar no seu coração o desejo de trabalhar nessa missão. Essa lição desse trimestre daqui a pouco acaba e o assunto muda. Não vai ser mais missão o assunto. O assunto de missão vai durar apenas mais 2 semanas. Mas que esse senso de missão, que esse desejo de cumprir a missão, ele possa ficar enraizado na nossa vida e que nós realmente possamos viver em prol disso, em prol de levar essa mensagem de Cristo Jesus, que em breve voltará para nos buscar. Que Deus te abençoe e a gente se vê na lição número 12. Até lá.